Teando na noite escura de suas vacilações, não viu senão a ele, no amontoado das sombras. A polícia norte-americana precisava que alguém viesse à barra do tribunal responder-lhe por um crime nefando, satisfazendo assim as exigências da civilização, salvaguardando seu renome e a sua integridade. E o carpinteiro de Bronx, o olhar marcado de lágrimas, recorda os pequenos episódios da sua existência. A sua velha humilde de Camentes, o ideal da fortuna nas terras americanas, a esposa aflita e desventurada e a imagem do filhinho, brincando nas suas pupilas cheias de pranto. Alpetman esquece-se então dos seus nervos de aço e da sua serenidade perante as determinações da justiça, e chora convulsivamente, enfrentando os mistérios silenciosos da morte. Paira no seu cérebro a desilusão de todo o esforço diante da fatalidade e, sentindo o escoamento dos seus derradeiros minutos, foge espiritualmente do torvelinho das coisas humanas para se engolfar nas meditações das coisas de Deus. Suas mãos cansadas tomam a Bíblia do Padre Werner e o seu espírito excursiona no labirinto das lembranças. Ao seu cérebro atormentado voltam as orações aprendidas na infância, quando sua mãe lhe punha na boca os salmos de Davi e o santo nome de Deus. Depois disso ele viera para o mundo largo, onde os homens se devoram uns aos outros no círculo nefasto das ambições. Suas preces de menino se perderam como restos de um naufrágio em noite de procela. Ele não conhecera nenhum apóstolo e jamais lhe mostraram, no turbilhão escuro das lutas humanas, uma figura que se assemelhasse àquele homem suave dos evangelhos. Entretanto, nunca como naquela hora, ele sentiu tanto o desejo de ouvir a palavra sedutora do Sermão da Montanha. Aos seus ouvidos ecoavam as derradeiras notas daquele cântico de glorificação aos bem-aventurados do mundo, pronunciado num crepúsculo, há 2000 anos, para aqueles que a vida condenou ao infortúnio, e uma voz misteriosa lhe segredava aos ouvidos os segredos da cruz, cheia de belezas ignoradas. Alpetman tome o capítulo do Salmo 23 e repete com o profeta: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." O relógio da penitenciária prosseguia, decifrando os enigmas do tempo, e o carrasco já havia chegado para o seu terrível mister. 50 testemunhas ali se conservavam para presenciar a cena do supremo desrespeito pelas vidas humanas. Médicos, observadores das atividades judiciárias, autoridades e guardas, ali se reuniam para encerrar tragicamente um drama sinistro que emocionou o mundo inteiro. O condenado, a hora precisa, cabelos raspados a máquina zero e a calça fundida para que a execução não falhasse, entra, calado e sereno, na câmara da morte. Havia no seu rosto um suor pastoso como o dos agonizantes. Nenhuma sílaba se lhe escapou da garganta silenciosa. Contemplou calmamente o olhar curioso e angustiado dos que o rodeavam, representando ironicamente o testemunho das leis humanas. No seu peito não havia o perdão de Cristo para os seus verdugos, mas um vulcão de prantos amargos torturava-lhe o íntimo nos instantes derradeiros. Considerando toda a inutilidade de ação, diante do destino e da dor, deixou-se amarrar à poltrona da morte enquanto seus olhos tangíveis não viam mais os benefícios alegres da claridade, mergulhando-se nas trevas compactas em que iam entrar. Eliot imprime o primeiro movimento à roda fatídica, correntes elétricas anestesiam o cérebro do condenado, e, dentro de 4 minutos, pelo preço mesquinho de alguns centavos, os Estados Unidos da América do Norte exercem a sua justiça. Não obstante as dúvidas tremendas que pairam sobre a culpabilidade do homem sobre cuja cabeça recaíram os rigores de suas sentenças. Muito se tem escrito sobre o doloroso drama de Hopewell. Os jornais de todo o mundo focalizaram o assunto, e as estações de rádio encheram a atmosfera com as repercussões dessa história emocionante. Não é demais, portanto, que o morto se interesse por esse processo que apaixonou a opinião pública mundial. Não para exercer a função de revisor dos erros judiciários, mas para extrair a lição da experiência e o benefício do ensinamento. As leis penais da América do Norte não possuíam elementos comprobatórios da culpa do Bruno Alpetman como autor do nefando infanticídio. Para conduzi-lo à cadeira da morte não se prevaleceu senão dos argumentos dubitativos, inadmissíveis dentro da cultura jurídica dos tempos modernos. Muitas circunstâncias preponderavam no desenrolar dos acontecimentos, e que não foram tomadas na consideração que lhes era devida. A história de Isidoro Fish, a ação de Betty Cole e de Violeta Sharp, a leviandade das acusações de Javier Condon e a dúvida profunda empolgando todos os corações que acompanharam, em suas etapas dolorosas, o desdobramento desse processo sinistro. Mas em tudo isso,
Nessa tragédia que feriu cruelmente a sensibilidade cristã, há uma justiça pairando mais alto que todas as decisões dos tribunais humanos, somente acessível aos que penetraram o escuro mistério da vida, no ressurgimento das reencarnações. Optman sacrificado na sua inocência, Arnulf Mann com desprestígio político perante a opinião pública do seu país e Lindbergh, herói de um século, ídolo do seu país e um dos homens mais afortunados do mundo, fugindo de sua terra a bordo do American Porter, onde quase lhe faltava o conforto mais comezinho, como se fora um criminoso vulgar, são personalidades interpeladas na terra pela Justiça Suprema. Nos mundos e nos espaços há uma figura de Argos observando todas as coisas. No seu tribunal do direito absoluto a Temis divina arquiteta a trama dos destinos de todas as criaturas. E só nessa justiça pode a alma guardar a sua esperança, porque o direito humano, quase sempre filho da supremacia da força, é às vezes falho de verdade e de sabedoria. Dia virá em que a justiça humana compreenderá a extensão do seu erro, condenando um inocente. As autoridades jurídicas hão de se preparar para a enunciação de uma nova sentença, mas o processo terá subido integralmente para a alçada da equidade suprema. Debalde os juízes da terra tentarão restabelecer a realidade dos fatos com os recursos de sua tardia argumentação, porque nesse dia, quando Bruno Richard Optman for convocado para o último depoimento em favor do resgate de sua memória, o carpinteiro de Bronx, que os homens eletrocutaram, não passará de um punhado de cinzas. 18. A Casa de Ismael. 12 de junho de 1936. A crônica abaixo foi recebida por Chico Xavier na residência do Sr. Manuel Quintão. Belíssima página de literatura, vem mostrar que o grande pensador brasileiro continua tendo, além túmulo, a mesma facilidade de expressão e manejo português com a mesma elegância com que fazia na vida terrena. Um dia, reunindo o Senhor seus apóstolos, ao pé das águas claras e alegres do Jordão, descortinou-lhes o panorama imenso do mundo. Lá estavam as grandes metrópoles, cheias de faustos e grandezas. Alexandria e Babilônia, junto a Roma dos Césares, acendia-me na terra o fogo da luxúria e dos pecados. E Jesus, adivinhando a miséria e o infortúnio do espírito mergulhados humanos tormentos, alçou a mão compassiva em direção à paisagem triste do planeta, declarando aos discípulos: Ide pregai. Eu vos envio ao mundo como ovelhas ao meio de lobos, mas não vim senão para curar os doentes e proteger os desgraçados. E os apóstolos partiram, no afã de repartir as dádivas do seu mestre. Ainda hoje, afigura-se-nos que é voz consoladora do Cristo mobiliza as almas abnegadas, articulando-as no caminho escabroso da moderna civilização. Os filhos do sacrifício e da renúncia abrem clareiras divinas no cipoal escuro das descrenças humanas, constituindo exércitos de salvação e de socorro aos homens, que se debatem no naufrágio triste das esperanças, e, se a vida pode cerrar os nossos olhos e restringir a acuidade das nossas percepções, a morte vem descerrar-nos um mundo novo, a fim de que possamos entrever as verdades mais profundas do plano espiritual. Foi Miguel Couto que exclamou, em um dos seus momentos de amargura, diante da miséria exibida em nossas praças públicas: ai dos pobres do Rio de Janeiro, se não fossem os espíritas. E hoje que a morte reacendeu o lume dos meus olhos, que aí se apagava, nos derradeiros tempos de minha vida, como luz bruxuleante dentro da noite, posso ver a obra maravilhosa dos espíritas, edificada no silêncio da caridade evangélica. Eu não conhecia somente o asilo São Luís, que se derrama pela enseada do Caju como uma esteira de pombais claros e tranquilos, onde a velhice desamparada encontra remanso de paz, no seio das tempestades e das dolorosas experiências do mundo, como realização da piedade pública, aliada à propaganda das ideias católicas. Conhecia, igualmente, o abrigo Teresa de Jesus, o Amparo Teresa Cristina e outras casas de proteção aos pobres e desafortunados do Rio de Janeiro, que um grupo de criaturas abnegadas do proselitismo espírita havia edificado. Mas, meu coração, que as dores haviam esmagado, trucidando todas as suas aspirações e todas as suas esperanças, não podia entender a vibração construtora da fé dos meus patrícios, que Xavier de Oliveira taxara de loucos no seu estudo mal avisado do espiritismo no Brasil. A verdade hoje é para mim mais profunda e mais clara. Meu olhar percussiente de desencarnado pode alcançar o fundo das coisas, e a realidade é que a organização das consoladoras doutrinas dos espíritos, no Brasil, não está formada à revelia da vontade soberana,
do amor e da justiça que nos presidem aos destinos. Obra extrema e da direção especializada dos homens, e no alto que se processam as suas bases e as suas diretrizes. Por uma estranha coincidência defrontam-se, na Avenida Passos, quase frente a frente, o Tesouro Nacional e a Casa de Ismael. Tesouros da terra e do céu, guardam-se no primeiro as caixas fortes do ouro tangível, ou das suas expressões fiduciárias, e, no segundo, reúnem-se os cofres imortalizados das moedas do espírito. De um, parte a corrente fertilizante das economias do povo, objetivando a vitalidade física do país, e, do outro, parte o manancial da água celeste que sacia toda a sede, derramando energias espirituais e intensificando o bendito labor da salvação de todas as almas. A obra da Federação Espírita Brasileira é a expressão do pensamento imaterial dos seus diretores do plano invisível, indene de qualquer influenciação da personalidade dos homens. Semelhantes àqueles discípulos que partiram para o mundo como sal da terra, na feliz expressão do Divino Mestre, os seus administradores são intérpretes de um ditame superior, quando aliados de sua vontade individual para servir ao programa de amor e de fé ao qual se propuseram. O roteiro de sua marcha é conhecido e analisado no mundo das verdades do Espírito e a sua orientação nasce da fonte das realidades superiores e eternas, não obstante todas as incompreensões e todos os combates. A história da casa de Ismael nos espaços está cheia de exemplos edificantes de sacrifícios e dedicações. Se Augusto Comte afirmou que os vivos são cada vez mais governados pelos mortos, nas intuições do seu positivismo, nada mais fez que refletir a mais sadia de todas as verdades. A federação que guarda consigo as premissas de sede do tesouro espiritual da terra de Santa Cruz não está de pé somente à custa do esforço dos homens, que por maior que lhes seja será sempre caracterizado pelas fragilidades e pelas fraquezas. Muitos dos seus sempre diretores desencarnados aí se conservam como aliados do exército da salvação que ali se reúne. Ainda há poucos dias, enquanto a avenida fervilhava de movimento, vi às suas portas uma figura singela e simpática de velhinho, pronto para esclarecer e abençoar com as suas experiências. Conhece-o? Disse-me alguém rente aos ouvidos. Pedro Richard. Nesse ínterim passa um companheiro da humanidade, cheio de instintos perversos que a morte não conseguiu converter à piedade e ao amor fraterno. E Pedro Richard abre os seus braços paternais para a entidade cruel. Irmão, não queres a benção de Jesus? Entra comigo ao seu banquete. Por quê? Replica-lhe o infeliz, transbordando perversidade e zombaria, eu sou ladrão e bandido, não pertenço à sociedade do teu mestre. Mas não sabes que Jesus salvou Dimas, apesar de suas atrocidades, levando em consideração o arrependimento de suas culpas. Diz-lhe o velhinho com um sorriso fraterno. Eu sou o mau ladrão, Pedro Richard. Para mim não há perdão nem paraíso. Mas o irmão dos infelices abraça em plena rua movimentado o leproso moral e me diz suavemente aos ouvidos. Jesus salvou o bom ladrão e Maria salvou o outro. E o que eu vi foi uma lágrima suave e clara rolando na face do pecador arrependido. Senhor, eu não estive aí no mundo na companhia dos teus servos abnegados e nem comunguei à mesa de Ismael onde se guarda o sangue do teu sangue e a carne da tua carne que constituem a essência de luz da tua doutrina. Eu não te vi senão com Tomé, na sua indiferença e na sua amargura, e como os teus discípulos no caminho de Emaús, com os olhos enevoados pelas neblinas da noite, todavia podia ver-te na tua casa, onde se recebe a água divina da fé portadora de todo o amor, de toda a crença e de toda esperança. Mas não é tarde, Senhor. Desdobra sobre o meu espírito a luz da tua misericórdia e deixa que desabrochem ainda agora, no meu coração de pecador, as açucenas perfumadas do teu perdão e da tua piedade para que eu seja incorporado às falanges radiosas que operam na sua casa, exibindo com o meu esforço de espírito a mais clara e a mais sublime de todas as profissões de fé. 19 Carta a Maria Lacerda de Moura. 24 de julho de 1936. É para você, Maria Lacerda, que envio hoje o meu pensamento de espírito. Tarefa excessivamente arriscada essa de dirigir-se um morto aos literatos da terra, quase sempre dobrados às injunções de ordem política e social. É verdade que Berilo Neves, o ano passado, teve a precisa coragem de se referir, na Associação Brasileira de Imprensa, às minhas mensagens póstumas, mas, você, na serenidade do seu ânimo e na incorruptibilidade do seu caráter, pode entender o meu pensamento e ouvir a minha voz.
Não sou estranho às que suas atividades e aos seus estudos, no plano das investigações espiritualistas. Saturada de sociologia, você reconhece agora, como eu, nos derradeiros anos de minha peregrinação pela Terra, a possibilidade remota de se consertar o edifício esburacado dos costumes humanos, dentro de uma civilização de barbarie, onde a moral cai aos pedaços e, voltando a sua atenção para o mundo invisível, você conversa com as sombras, tornando-se a confidente abençoada dos mortos. Seu olhar, acostumado às assembleias saletas das grandes cidades sul-americanas, passeia agora, às vezes, no império do silêncio dos que já partiram do mundo, onde o seu juízo crítico vai buscar um motivo novo para falar caridosamente, acordando os homens. Quis ainda você construir o seu novo ninho junto das catacumbas e dos salgueiros e, desse calado retiro, estende-se o seu pensamento para o mistério da noite, povoada de sonhos e de constelações. Os pensadores, Maria Lacerda, são impotentes para salvar o mundo da desgraça em que ele próprio submergiu. A confusão tem de se processar, para que se destrua o edifício milenar dos hábitos e dos preconceitos de toda a ordem. Uma nova vida terá de florescer sobre os alicerces da morte. Todos os que lutaram e os que se encontram lutando ainda pelo esclarecimento da coletividade são frutos extemporâneos da civilização do futuro. Eles oferecem um roteiro de liberdades fulgurantes, mas, em torno do homem contemporâneo respira-se ainda uma atmosfera terrível de destruição. Há vários decênios, luta-se teoricamente para que um novo estado de coisas se estabeleça no mundo. Clamam-se por leis econômicas que regulem nos países a distribuição do necessário e queimam-se produtos, em quase todas as regiões do planeta, objetivando o cumprimento de absurdas determinações da política do isolamento. A palavra dos Kropotkin soa em vão, conclamando os espíritos de boa vontade. Mussolini assina um programa socialista nos primórdios da sua carreira política, escondendo a pretensão exclusiva de conquistar um império. O presidente pacifista dos Estados Unidos idealiza a Organização da Paz Internacional de Genebra, de cujas atividades o seu país não compartilha. O Japão fala de seus direitos de nacionalidade, avançando sobre os territórios da China. A Rússia instiga o comunismo, entendendo-se ultimamente com todas as potências capitalistas. De Roma, que se diz piedosa e cristã, saem as hordas de conquistadores para a mais absurda das guerras. A Alemanha hitlerista expulsa Einstein, dentro de suas preocupações de racismo. Nas repúblicas sul-americanas, hectares o movimento de comércio com a internacional armamentista. Na Inglaterra, o inteligente serviço fomenta o dissídio e a discórdia, nas suas cogitações imperialistas. A Espanha, embriaga-se no desvairamento da guerra civil. Em toda parte, bebe-se um vinho de ruína e de morte e, entre os homens atordoados, sopra um furacão maligno de arrasamentos. Os sociólogos veem as que suas atividades circunscritas ao castelo maravilhoso das palavras, porque os homens estão entregues ao seu infortunado destino. Não valeu o esforço dos espíritos avançados na solução das incógnitas científicas, porquanto todas as descobertas destes últimos tempos são brinquedos terríveis na mente infantil dessa civilização que se desenvolveu sem a educação individual. A verdade é que o homem está vivendo para destruir o homem. Um dos pensadores modernos, contemplando o aspecto doloroso da atualidade, concluía tristemente que, se o homem contemporâneo considera natural o extermínio de mulheres e de crianças, nos últimos movimentos bélicos do planeta, não será extraordinário, daqui a alguns anos, que os homens se devorem uns aos outros. De fato, a criatura humana parece regredir à noite escura e misteriosa das suas origens. Todavia, o estudo psicológico dessa situação nos conduz a muitas reflexões sobre as suas causas profundas e concluímos que os homens atuais são mais infelizes que perversos. O que se intensificou em toda a parte da Terra, arruinando os sectores da atividade humana, foi aquela crise espiritual a que Gandhi se refere em suas exortações. O Ocidente poderia salvar-se, conservando o equilíbrio do mundo, se o cristianismo, em sua simplicidade e sua pureza, não fosse deturpado pelas igrejas mercenárias. A moral cristã teria fatalmente de evoluir para a simplificação suprema da vida, se os religiosos não a tivessem asfixiado no cárcere estreito de suas cogitações políticos sociais. E o resultado de tão nefastos empreendimentos é a atualidade dos homens, inçada de morticínios e crivada de dores. Contudo, há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra. E,
Na hora justa dos abalos sociais de toda a natureza, os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras, realizando profecias. Fascismo, ditaduras para o proletariado, falsas democracias terão de desaparecer nos fragores da luta, para que a política espiritualista inaugure o direito novo, a lei nova, os controladores de todos os fenômenos da economia dos povos. O homem compreenderá então a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. É objetivando a construção do edifício da concórdia universal sobre a base da educação de cada personalidade de leis econômicas que façam desaparecer para sempre o quadro doloroso da miséria e da fome, que os mortos voltam para falar aos encarnados, no turbilhão escuro de suas vidas. Num dos seus últimos artigos na imprensa de Paris, Maurício Maeterlinck considerava erroneamente: estes mortos do que sobrevivem parecem bem fracos, bem precários e bem miseráveis. Lembram os fantasmas vaporosos, arrebatados pelos turbilhões no inferno do grande poeta florentino. Preguiçosos, desamparados, exangues, nada mais tendo a fazer, não persistem eles senão a escuta de uma voz da terra. É essa a prova de sua sobrevivência e, se sobrevivem realmente, não poderão realizar outra coisa. Recomeçam a viver ou acabam de morrer. Maeterlinck, porém, não conseguiu uma visão exata das atividades dos que já partiram das fadigas da luta material. Dentro das preocupações do Iglife, não viu a multidão das criaturas consoladas pela confortadora doutrina dos espíritos e nem logrou compreender que os mortos não podiam começar por onde os vivos acabaram. Os homens terminaram sua luta na organização exclusivista, na ciência presunçosa e na suposta infalibilidade. Mas, os mortos iniciam a sua cruzada junto dos que sofrem e dos que raciocinam. E, de você, Maria Lacerda, que vive espiritualmente na vanguarda dos tempos, nós esperamos um grande coeficiente de forças em favor do nosso triunfo na alma das massas. A sua curada percepção pode reconhecer a vigorosa andaimaria do edifício do porvir, pois não está longe o dia em que os homens se cansarão de lutar uns com os outros, espalhando a miséria e o extermínio. Os lobos famintos da civilização armamentista ficarão sob os escombros fumegantes de suas grandezas e a alma cristã cantará a glória dos pacíficos e dos bem-aventurados. Você, Maria Lacerda, tem muito o que fazer. Decuplique as suas energias e as suas esperanças. A sua palavra é a da rainha de Helicarnasso. Reúna com seu esforço todos os guerreiros inativos e vamos lutar. 20. Pedro, o Apóstolo. 25 de agosto de 1936. Enquanto a capital dos mineiros, dirigida pelos seus elementos eclesiásticos, se prepara, esperando as grandes manifestações de fé do segundo Congresso Eucarístico Nacional, chegam os turistas elegantes e os peregrinos invisíveis. Também eu quis conhecer de perto as atividades religiosas dos conterrâneos de Augusto de Lima. Na Praça Raul Soares, espaçosa e ornamentada, vi o monumento dos congressistas, elevando-se em forma de altar, onde os autos religiosos serão celebrados. No topo, a custódia, rodeada de arcanjos petrificados, guardando o símbolo suave e branco da Eucaristia, e, cá embaixo, nas linhas irregulares da terra, as acomodações largas e fartas, de onde o povo assistirá, comovido, às manifestações de Minas Católica. Foi nesse ambiente que a figura de um homem trajado a israelita, lembrando alguns tipos que em Jerusalém se dirigem, frequentemente, para o lugar sagrado das lamentações, aguçou a minha curiosidade incorrigível de jornalista. Um judeu? Exclamei, aguardando as novidades de uma entrevista. Sim, fui judeu, há algumas centenas de anos, respondeu laconicamente o interpelado. Sua réplica exaltou a minha bisbilhotice e procurei atrair a atenção da singular personagem. Vosso nome? Continuei. Simão Pedro. O apóstolo. E a veneranda figura respondeu afirmativamente, colando ao peito os cabelos respeitáveis da barba encanecida. Surpreso e sedento da sua palavra, contemplei aquela figura hebraica, cheia de simplicidade e simpatia. Ao meu cérebro afluíam centenas de perguntas, sem que pudesse coordená-las devidamente. Mestre, disse-lhe, por fim, vossa palavra tem para o mundo um valor inestimável. A cristandade nunca vos julgou acessível na face da terra, acreditando que vos conserváveis no céu, de cujas portas resplandecentes guardáveis a chave maravilhosa. Não teríeis algumas mensagens do Senhor para transmitir à humanidade,
neste momento angustioso que as criaturas estão vivendo. E o apóstolo venerável, dentro da sua expressão resignada e humilde, começou a falar. Ignoro a razão por que revestiram a minha figura, na terra, de semelhantes honrarias. Como homem, não fui mais que um obscuro pescador da Galileia e, como discípulo do Divino Mestre, não tive a fé necessária nos momentos oportunos. O Senhor não poderia, portanto, conferir-me privilégios, quando amava todos os seus apóstolos com igual amor. É conhecida, na história das origens do cristianismo, a vossa desinteligência com Paulo de Tarso. Tudo isso é verdadeiro. De alguma forma, tudo isso é verdade, declarou bondosamente o apóstolo. Mas, Paulo tinha razão. Sua palavra enérgica evitou que se criasse uma aristocracia injustificável, que, sem ele, teria que desenvolver-se fatalmente entre os amigos de Jesus, que se haviam retirado de Jerusalém para as regiões da Bataneia. Nada desejais dizer ao mundo sobre a autenticidade dos evangelhos? Expressão autêntica da biografia e dos atos do Divino Mestre, não seria possível acrescentar qualquer coisa a esse livro sagrado. Muita iniquidade se tem verificado no mundo em nome do estatuto divino, quando todas as hipocrisias e injustiças estão nele sumariamente condenadas. E no capítulo dos milagres? Não é propriamente o milagre o que caracterizou as ações práticas do Senhor. Todos os seus atos foram resultantes do seu imenso poder espiritual. Todas as obras a que se referem os evangelistas são profundamente verdadeiras. E, como quem retrocede no tempo, o apóstolo monologou. Em Cafarnaum, perto de Genezaré, e em Betsaida, muitas vezes acompanhei o Senhor nas suas abençoadas peregrinações. Na Samaria, ao lado de Cesareia de Felipe, vi suas mãos carinhosas dar vistas aos cegos e consolação aos desesperados. Aquele sol claro e ardente da Galileia ainda hoje ilumina toda a minha alma e, tantos séculos depois de minhas lutas no mundo, ao lado de alguns companheiros procuro reivindicar para os homens a vida perfeita do cristianismo, com o advento do reino de Deus, que Jesus desejou fundar, com o seu exemplo, em cada coração. Os filósofos terrenos são quase unânimes em afirmar que o Cristo não conhecia a evolução da ciência grega, naquela época, e que suas parábolas fazem supor a sua ignorância acerca da organização política do Império Romano. Seus apóstolos falam de reis e príncipes que não poderiam ter existido. A ação do Cristo, retrucou o apóstolo, vai mais além que todas as atividades e investigações das filosofias humanas. Cada século que passa imprime um brilho novo à sua figura e um novo fulgor ao seu ensinamento. Ele não foi alheio aos trabalhos do pensamento dos seus contemporâneos. Naquele tempo, as teorias de Lucrécio, expandidas alguns anos antes da obra do Senhor, e as lições de Filon em Alexandria, eram muito inferiores às verdades celestes que ele vinha trazer à humanidade atormentada e sofredora. E, quando a figura venerada de Simão parecia prestes a prosseguir na sua jornada, inquiri, abruptamente: qual o vosso objetivo, atualmente, no Brasil? Venho visitar a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e de Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã. E estás igualmente associado às festas do segundo Congresso Eucarístico Nacional? Perguntei. Mas, o bondoso apóstolo expressou uma atitude de profunda incompreensão, ao ouvir as minhas derradeiras palavras. Foi quando, então, lhe mostrei o rico monumento festivo, as igrejas enfeitadas de ouro, os movimentos de recepção aos prelados, exclamando ele, afinal: não, meu filho. Esperam-me longe destas ostentações mentirosas os humildes e os desconsolados. O reino de Deus ainda é a promessa para todos os pobres e para todos os aflitos da terra. A Igreja Romana, cujo chefe se diz possuidor de um trono que me pertence, está condenada no próprio Evangelho, com todas as suas grandezas bem tristes e bem miseráveis. A cadeira de São Pedro é para mim uma ironia muito amarga. Nestes tempos faustosos não há lugares para Jesus, nem para os seus continuadores. E que sugeris, mestre, para esclarecer a verdade? Mas, nesse momento, o apóstolo venerando enviou-me um gesto compassivo e piedoso, continuando seu caminho, depois de amarrar, resignadamente, o cordão das sandálias. 21. O grande missionário. 28 de setembro de 1936. Como as demais criaturas terrenas, o grande missionário de Lyon, que se chamou Hippolyte Rivail, ou Allan Kardec, foi catalogado,
Em 3 de outubro de 1804, nas estatísticas humanas, retomando um organismo de carne para cumprimento de sua maravilhosa tarefa. 132 anos são passados sobre o acontecido e o apóstolo francês é lembrado, carinhosamente, na memória dos homens. Professor dedicado ao seu grandioso ideal de edificar as almas, discípulo eminente de Pestalozzi, Allan Kardec trazia, desde o início de sua mocidade, a paixão pelas utilidades das coisas do espírito. Suas obras didáticas estão cheias de amor a esse apostolado. Até depois de 50 anos, sua palavra confortadora e sábia dirigiu-se às escolas. Seus fosfatos foram consumidos nos mais nobres labores do intelecto, em favor da formação da juventude. Suas mãos de benfeitor edificaram o espírito da infância e da mocidade de sua pátria. Sua vida de homem está repleta de grandes renúncias e sublimes dedicações. Nunca os insultos e as ações dos traidores lhe entibiaram o ânimo de soldado do bem. Os espíritos das estradas do mundo não lhe trucidaram o coração temperado no aço da energia espiritual e no ouro das convicções sadias que lhe povoaram toda a existência. Recordando a beleza perfeita dos planos intangíveis, que vinha de deixar para cumprir na terra a mais elevada das obrigações de um missionário, sob as vistas amoráveis de Jesus, Allan Kardec fez da sua vida um edifício de exemplos enobrecedores, esperando sempre a ordem do Mestre Divino para que suas mãos intrépidas tomassem a charrua das ações construtoras e edificantes. Só depois de 50 anos sua personalidade adquiriu a precisa preponderância e sua atividade, o desdobramento necessário, prestigiando-se a sua tarefa na codificação do Espiritismo, que vinha trazer à humanidade uma nova luz para a solução do amargo problema do destino e da dor. Ninguém como ele compreendeu tanto a necessidade da intervenção das forças celestes para que as conquistas do pensamento humano, sintetizado no surto das civilizações, não se perdessem na noite dos materialismos dissolventes. Ele sentiu, refletindo as poderosas vibrações do alto, que os seus contemporâneos preparavam a extinção de toda a crença e de toda a esperança que deveriam fortalecer o espírito humano, nas dolorosas transições do século XX. As especulações filosóficas e científicas de Comte, Virchow, Buchner e Moleschott, aliadas ao sibaritismo dos religiosos, teriam eliminado fatalmente a fé da humanidade no seu glorioso porvir espiritual, em todos os setores da civilização do Ocidente, se o missionário de Leão não viesse trazer aos homens a cooperação da sua renúncia e dos seus abençoados sacrifícios. Quando Jesus desceu um dia à terra para oferecer às criaturas a dádiva da sua vida e do seu amor, seus passos foram precedidos pelos de João Batista, que aceitara a dolorosa tarefa de precursor, experimentando todos os martírios no deserto. O Consolador prometido à terra pelo coração misericordioso do Divino Mestre, e que é o Espiritismo, teve o sacrifício de Allan Kardec, o precursor da sua gloriosa disseminação no peito atormentado das criaturas humanas. Seu retiro não foi a terra brava e estéril da Judéia, mas o deserto de sentimentos das cidades tumultuosas, no burburinho das atividades dos homens, no turbilhão das suas lutas. Ele experimentou na alma, muitas vezes, o fel do apodo e do insulto dos malevolentes e dos ingratos. Mas, sua obra aí ficou como o roteiro maravilhoso do país abençoado da redenção. Espíritos eminentes foram o mapa de suas atividades para conhecerem melhor o caminho. Flammarion se embriaga no perfume ignorado dessas terras misteriosas do novo conhecimento, descobertas pela sua operosidade de instrumento do Senhor, e apresenta ao mundo as suas novas teorias cosmológicas, enchendo a fria matemática astronômica de singular beleza e suave poesia. Sua obra, Les Forces Naturelles Incommunes, é um caminho aberto às indagações científicas que teria mais tarde, com Reichert, amplos desenvolvimentos. Gabriel Delane e Leon Denis se inflamam de entusiasmo diante das obras do mestre e ensaiam a filosofia espiritualista, inaugurando uma nova época para o pensamento religioso, alargando as perspectivas infinitas da ciência universal. E, desde os meados do século que passou, a figura de Kardec se eleva cada vez mais no conceito dos homens. O interesse do mundo pela sua obra pode ser conhecido pelo número de edições de seus livros, e, na hora que passa, cheio de nuvens nos horizontes da terra e de amargas apreensões no seio de suas criaturas, nenhuma homenagem há, mais justa e mais merecida, do que essa que se prepara em todos os recantos onde a consoladora doutrina do Espiritismo plantou a sua bandeira, como preito de admiração ao ilustre e benemérito codificador. O Brasil evangélico deve orgulhar-se das comemorações que levará a efeito,
lembrando a personalidade inconfundível do grande missionário francês, porque a obra mais sublime de Allan Kardec foi a reedificação da esperança de todos os infortunados e de todos os infelizes do mundo, no amor de Jesus Cristo. Conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado ao Père Lachaise para descansar à sombra do dólmen dos seus valorosos antepassados, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com suas ações prestigiosas, e, quando se entregavam às mais santas expansões afetivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do seu evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo em que uma voz poderosa e suave dizia de infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios que empreendeste. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo, e a influxo de tuas obras a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Acrescenta-se, então, que grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na imensidade um hino de hosanas ao homem que organizara as primícias do Consolador para o planeta terreno e que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o Mestre, em demanda das esferas luminosas, receber a nova palavra de Jesus. Kardec, eu não te conheci e nem te poderia entender na minha condição de homem perverso da terra, mas recebe, no dia em que o mundo lembra, comovido, a tua presença entre os homens, o preito da minha amizade e da minha admiração. 22. A Lenda das Lágrimas. 27 de novembro de 1936. Rezam as lendas bíblicas que o Senhor, após os 6 dias de grandes atividades da criação do mundo, arrancado do caos pela sua sabedoria, descansou no 7º para apreciar a sua obra. E o Criador viu os portentos da criação, maravilhado de paternal alegria. Sobre os mares imensos voejavam as aves alegres, nas florestas espessas desabrochavam flores radiantes de perfumes, enquanto as luzes, na imensidade, clarificavam as apoteoses da natureza, resplandecendo no infinito, para louvar-lhe a glória e lhe exaltar a grandeza. Jeová, porém, logo após a queda de Adão e depois de expulsá-lo do paraíso, a fim de que ele procurasse na terra o pão de cada dia com o suor do trabalho, recolheu-se entristecido aos seus imensos impérios celestiais, repartindo a sua obra terrena em departamentos diversos, que confiou às potências angélicas. O paraíso fechou-se então para a terra, que se viu insulada no seio do infinito. Adão ficou sobre o mundo, com a sua descendência amaldiçoada, longe das belezas do Éden perdido, e, no lugar onde se encontravam as grandiosidades divinas, não se viu mais que o vácuo azulado da atmosfera. E o Senhor, junto dos serafins, dos arcanjos e dos tronos, na sagrada coroa da sua misericórdia, esperou que o tempo passasse. Escoavam-se os anos, até que um dia o Criador convocou os anjos e que confiara a gestão dos negócios terrestres, os quais lhe deviam apresentar relatórios precisos, acerca dos vários departamentos de suas responsabilidades individuais. Prepararam-se no céu festas maravilhosas e alegrias surpreendentes para esse movimento de confraternização das forças divinas e, no dia aprazado, ao som de músicas gloriosas, chegavam ao paraíso os poderes angélicos encarregados da missão de velar pelo orbe terreno. O Senhor recebeu-os com a sua bênção, do alto do seu trono bordado de lírios e de estrelas, e, diante da atenção respeitosa de todos os circundantes, falou o anjo das luzes. Senhor, todas as claridades que criastes para a terra continuam refletindo as bênçãos da vossa misericórdia. O sol ilumina os dias terrenos com os resplendores divinos, vitalizando todas as coisas da natureza e repartindo com elas o seu calor e a sua energia. Nos crepúsculos, o firmamento recita os seus poemas de estrelas e as noites são ali clarificadas pelos raios tênues e puros dos plenilúnios divinos. Nas paisagens terrestres, todas as luzes evocam o vosso poder e a vossa misericórdia, enchendo a vida das criaturas de claridades benditas.
Deus abençoou o anjo das luzes, concedendo-lhe a faculdade de multiplicá-las na face do mundo. Depois, veio o anjo da terra e das águas, exclamando com alegria: Senhor, sobre o mundo que criastes, a terra continua alimentando fartamente todas as criaturas, todos os reinos da natureza retiram dela os tesouros sagrados da vida. E as águas, que parecem constituir o sangue bendito da vossa obra terrena, circulam no seu seio imenso, cantando as vossas glórias incomensuráveis. Os mares falam com violência, afirmando o vosso poder soberano, e os regatos mácios dizem, nos silvedos, da vossa piedade e brandura. As terras e as águas do mundo são plenas afirmações da vossa magnífica complacência. E o Criador agradeceu as palavras do servidor fiel, abençoando-lhe os trabalhos. Em seguida, falou, radiante, o anjo das árvores e das flores. Senhor, a missão que concedestes aos vegetais da terra vem sendo cumpridas com sublime dedicação. As árvores oferecem sua sombra, seus frutos e utilidades a todas as criaturas, como braços misericordiosos do vosso amor paternal, estendidos sobre o solo do planeta. Quando maltratadas, sabem ocultar suas angústias, prestando sempre, com abnegação e nobreza, o concurso da sua bondade à existência dos homens. Algumas, como o sândalo, quando dilaceradas, deixam extravasar de suas feridas taças invisíveis de aroma, balsamizando o ambiente em que nasceram. E as flores, meu Pai, são piedosas demonstrações das belezas celestiais nos tapetes verdoengos da terra inteira. Seus perfumes falam, em todos os momentos, da vossa magnanimidade e sabedoria. E o Senhor, das culminâncias do seu trono radioso, abençoou o servo fiel, facultando-lhe o poder de multiplicar a beleza e as utilidades das árvores e das flores terrestres. Logo após, falou o anjo dos animais, apresentando a Deus um relato sincero, a respeito da vida dos seus subordinados. Os animais terrestres, Senhor, sabem respeitar as vossas leis, acatar a vossa vontade. Todos vivem em harmonia com as disposições naturais da existência que a vossa sabedoria lhes traçou. Não abusam de suas faculdades procriadoras e têm uma época própria para o desempenho dessas funções, consoante aos vossos desejos. Todos têm a sua missão de cumprir e alguns deles se colocaram, abnegadamente, ao lado do homem, para substituí-lo nos mais penosos misteres, ajudando-o a conservar a saúde e a buscar no trabalho o pão de cada dia. As aves, Senhor, são turíbulos alados, incensando, do altar da natureza terrestre, o vosso trono celestial, cantando as vossas grandezas ilimitadas. Elas se revezam, constantemente, para vos prestarem essa homenagem de submissão e de amor, e, enquanto algumas cantam durante as horas do dia, outras se reservam para as horas da noite, de modo a glorificarem incessantemente as belezas admiráveis da criação, louvando-os a sabedoria do seu autor inimitável. E Deus, com um sorriso de júbilo paternal, derramou sobre o dedicado mensageiro as vibrações do seu divino agradecimento. Foi quando, então, chegou a vez da palavra do anjo dos homens. Taciturno e entre angústias, provocando a admiração dos demais, pela sua consternação e pela sua tristeza, exclamou compungidamente: Senhor, ai de mim! Enquanto meus companheiros vos podem falar da grandeza com que são executados os vossos decretos na face do mundo, pelos outros elementos da criação, não posso afirmar o mesmo dos homens. A descendência de Adão se perde num labirinto de lutas criado por ela mesma. Dentro das possibilidades do seu livre-arbítrio, é engenhosa e sutil, a inventar todos os motivos para sua perdição. Os homens já criaram toda sorte de dificuldades, desvios e confusões para sua vida na terra. Inventaram, ali, a chamada propriedade sobre os bens que vos pertencem inteiramente, e dão curso a uma vida abominável de egoísmo e ambição pelo domínio e pela posse. Toda a terra está dividida indebitamente, e as criaturas humanas se entregam à tarefa absurda da destruição das vossas leis grandiosas e eternas. Segundo o que observo no mundo, não tardará que surjam os movimentos homicidas entre as criaturas, tal a extensão das ânsias incontidas de conquistar e possuir. O anjo dos homens, todavia, não conseguiu continuar. Convulsivos soluços embargaram-lhe a voz, mas o Senhor, embora amargurado e entristecido, desceu generosamente do solo de magnificências divinas e, tomando-lhe as mãos, exclamou com bondade: A descendência de Adão ainda se lembra de mim? Não, Senhor. Desgraçadamente os homens vos esqueceram, murmurou o anjo com amargura.
Pois bem, replicou o senhor paternalmente, essa situação será remediada. E, alçando as mãos generosas, fez nascer, ali mesmo no céu, um curso de águas cristalinas e, enchendo um cântaro com essas pérolas liquefeitas, entregou a seu último servidor, exclamando: volta à terra e derrama no coração de seus filhos este licor celeste, a que chamarás água das lágrimas. Seu gosto tem ressabos de fel, mas esse elemento terá a propriedade de fazer que os homens me recordem, lembrando-se da minha misericórdia paternal. Se eles sofrem e se desesperam pela posse efêmera das coisas atinentes à vida terrestre, é porque me esqueceram, olvidando a sua origem divina. E desde esse dia o anjo dos homens derrama na alma atormentada e aflita da humanidade a água bendita das lágrimas remissoras, e desde essa hora, cada criatura humana, no momento dos seus prantos e das suas amarguras, nas dificuldades e nos espinhos do mundo, recorda, instintivamente, a paternidade de Deus e as alvoradas divinas da vida espiritual. 23. Carta aberta ao senhor prefeito do Rio de Janeiro. 18 de dezembro de 1936. Senhor Prefeito do Distrito Federal. Dirijo-me a Vossa Excelência para ponderar um dos últimos atos de sua administração na velha cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, não obstante as minhas condições de jornalista desencanado, e apesar do estado de guerra vigente no país. Todavia, declinando essas circunstâncias, devo confessar, em defesa de meu gesto, que minha palavra humilde não visa nenhum intuito político ou social do Brasil, para fixar-se somente na questão da humanidade. É verdade inconteste que Vossa Excelência se torna duplamente respeitável, não só pela sua condição de autoridade suprema de uma cidade em que palpitam seguramente 2 milhões de corações humanos, senão também pela sua qualidade de sacerdote, e é talvez por isso que a minha ponderação se faz um tanto mais grave. Não lhe venho falar dos inquéritos administrativos nos departamentos públicos, afetos à sua autoridade, e sim dizer-lhe do seu ato pessoal, opondo veto à subvenção de 50 contos, concedida pelos seus antecessores ao Abrigo Teresa de Jesus, instituição venerável que um punhado de espiritistas abnegados fundou no Rio, há alguns anos, e que todos os cariocas se habituaram a admirar, com o seu apoio e com o seu respeito. A atitude de Vossa Excelência é estranhável, não só em face da sua condição de ministro da Igreja Católica, como pelo seu conhecimento acerca das misérias da nossa urbe, que os apaixonados do samba brasileiro apelidaram de cidade maravilhosa. 50 contos, senhor prefeito, como subvenção a uma instituição dessa natureza, que já conseguiu afastar os antros viciosos algumas centenas de criaturas, infundindo-lhes a noção do dever social, cívico e humano, modelando heróis para os combates com as adversidades terrenas, representa uma porcentagem muito mesquinha, em face das verbas despendidas com as obras suntuárias dos serviços públicos. Antes de regressar desse mundo, onde perdi todas as ilusões e todas as esperanças, com respeito à objetivação de uma sociedade organizada na base dos verdadeiros interesses cristãos, muitas vezes deixei escapar do peito dilacerado meu grito de dor pela nossa infância desvalida. Enquanto os governos instituíam as mais grossas subvenções para as festas carnavalescas e para a propaganda turística do Brasil no estrangeiro, viam as nossas crianças desamparadas, doentes e esqueléticas, estendendo a mão mirrada à piedade das praças públicas. Se as dores não me viessem sufocar tão cedo os sagrados entusiasmos do coração, teria objetivado um largo movimento intelectual, em favor da instituição do livro e do pão para o menino dos nossos morros, onde com as vozes inocentes do samba se misturam os gemidos de todas as misérias. Veja, pois, Excelência, a necessidade de se subvencionarem, e largamente, todas as iniciativas sociais que se organizem para proteger a criança desamparada, que virá a ser o homem de amanhã. Nesses tempos de negro materialismo, que parece invadir todos os institutos criados com o rótulo da civilização cristã, as autoridades legalmente constituídas têm de colocar os interesses humanos acima de todos os preconceitos sociais e religiosos. Seu coração de administrador e de cristão possui vasta experiência desses assuntos, sendo desnecessário que a minha palavra lhe encareça a inoportunidade do seu veto pessoal a esse auxílio financeiro à instituição referida, que é um admirável núcleo cultural do Rio de Janeiro, onde se criam as células sadias do organismo coletivo de amanhã. Vossa Excelência não ignora que todas as questões transcendentes, apresentadas como insolúveis às vistas dos sociólogos modernos,
complicando o mecanismo da vida dos povos, são de natureza educativa. Os problemas brasileiros são quase todos dessa ordem. Bem sabe que, mesmo em nossa história, existem páginas que implicam em si a veracidade do que afirmamos. Não se lembra da luta armada de Canudos, onde pereceram tantas energias da mocidade brasileira. O resultado dessa campanha seria outro, se, em vez da primeira expedição militar, mandássemos para ali uma dúzia de professores. As armas a serem detonadas naquele ambiente sertanejo deveriam ser as do alfabeto, como asseverava o nosso Euclides. O banditismo do Nordeste, as falanges de Lampião, as multidões místicas e delinquentes que, de vez em quando, surgem no quadro mesológico da nossa evolução coletiva, são problemas do livro e nada mais. Desejaria, pois, o senhor prefeito do Distrito Federal absorver-se no partido político, nas intrigas de gabinete, nas homenagens dos louva-minheiros da autoridade pública, esquecendo-se da parte mais importante de suas atribuições, junto à coletividade do seu país? Não acreditamos, igualmente, que o seu ato seja o fruto de uma represália à atitude desassombrada de criaturas estudiosas, que tentam elucidar as questões da Igreja Católica, da qual é um dedicado servidor. A luta é de princípios e não de personalidades, e esse combate ideológico é indispensável, nos bastidores em que se processa a evolução das consciências e das doutrinas. E para todos os combatentes, irmanados no mesmo idealismo do Evangelho, deverá existir, indubitavelmente, um traço de união acima de todas as polêmicas e de todas as controvérsias, que é o da fraternidade do Cristo. Um homem ou uma instituição podem crescer no conceito das coletividades pelas suas conquistas, pelos seus poderes transitórios, pela sua fortuna, mas serão sempre assinalados pela ilusão, se lhes faltarem os princípios humanos da caridade. Conta-se aqui, senhor prefeito, que um dia quis o Senhor reunir sob os seus olhos todos os sábios que chegavam da terra. Teólogos eminentes, filósofos, artistas do pensamento e da ação, matemáticos, geômetras e literatos ilustres. Senhor, dizia um deles, eu ampliei a técnica dos homens, no problemas das ciências. Eu, repetia outro, procurei imprimir uma fase nova às letras do mundo. Minha vida, Senhor, exclamava ainda outro, foi toda empregada no laboratório, em favor da humanidade. Mas o Senhor replicou-lhes na sua misericórdia: todas as vossas ciências são respeitáveis, mas valerão muito pouco se não tivestes caridade. Toda sabedoria, sem a bondade, é como luz que não aquece, ou como flor que não perfuma. A questão da felicidade humana está claramente resolvida na prática do meu Evangelho, como a solução algébrica define os vossos problemas de matemática. O reino do céu ainda é a mansão prometida aos simples e pobres da terra, que vêm a mim isentos de soberba e de vaidade. Aqui, senhor prefeito, não se mede o espírito pela posição que haja ocupado no mundo. A indumentária nada representa para as leis sábias e justas da espiritualidade. Não obstante os seus conhecimentos teológicos, não se esqueça que os manuais dos santos são compêndios de teorias da terra. A prática é bem outra e é desta que voltamos para lhe falar dos argumentos mais firmes. Aproveite a oportunidade que Jesus lhe colocou em mãos e reconsidere seu ato, reparando-o. Sua memória será então abençoada pela infância brasileira, votada ao desamparo pelos nossos políticos, que cuidam durante a vida inteira dos seus interesses e dos seus eleitorados. E um dia, quando não for mais o senhor prefeito municipal e sim o nosso irmão Olímpio, seu coração há de sentir, nos mais recônditos refolhos, a suavidade das mãos veludosas do jardineiro divino, plantando os lírios perfumados da paz nas profundezas do seu mundo íntimo. E, quando essas flores destilarem nos seus olhos o aroma bendito das lágrimas de gratidão e reconhecimento, uma voz branda e suave murmurará aos seus ouvidos: guarda, meu filho, a minha recompensa. Regozija-te no Senhor, pois que foste meu servo e tiveste caridade. 24. A paz e a verdade. 2 de janeiro de 1937. Os grandes espíritos, que sob a tutela amorosa de Jesus dirigem os destinos da humanidade, reuniram-se há pouco tempo, nos planos da erraticidade, para discutirem o método de se estabelecer o gênio da paz na face da terra. A essa assembleia de sábios das coisas espirituais e divinas, compareceram anciãos da Sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do nosso sistema solar. Estudaram, reunidos,
todos os séculos passados, esmerilhando a antiguidade egípcia, as eras clássicas, o Império Romano, o advento do cristianismo, os tempos apostólicos, a Idade Média, a Revolução Francesa, o progresso científico e filosófico do século XIX e a última experiência dolorosa das criaturas humanas, em 1914, concluindo que, depois de tantas lições sábias e justas, a humanidade terrestre estaria preparada para receber em seu seio o gênio da paz, edificando-lhe um templo no coração atormentado e sofredor. E os mentores dos destinos humanos deliberaram aceitar unanimemente essa hipótese, marcando, porém, um dia para nova reunião coletiva, a fim de ouvirem o mensageiro da paz, que partiria com a tarefa de investigar todos os elementos ao seu alcance, para a consecução desse grandioso projeto. E o mensageiro partiu. Deixava os seus penates celestes cheios de harmonias e de carícias maravilhosas. O sistema solar era toda uma lira de luz, desferindo um cântico de glorificação a Deus no infinito dos espaços, Saturno com as suas luas e com os seus anéis rutilantes, Marte com os seus satélites graciosos, Vênus com a sua vida primária, enchendo o céu de perfume, e as estradas aéreas formadas no éter delicioso, alcatifadas de estrelas e flores evanescentes. Após atravessar essa região de belezas indefiníveis e depois de penetrar as camadas de ozônio que revestem as massas atmosféricas do orbe terrestre, colocando as criaturas vivas a salvo dos raios desconhecidos e mortíferos do espectro solar, o mensageiro sentiu-se oprimido sob uma atmosfera de fumo sufocante, e, em breve, estudava a situação de todos os países para colher notícias necessárias aos seus superiores, dos planos espirituais. No dia aprazado, comparecia, torturado e abatido, à presença dos seus maiores. Os anciãos veneráveis, que haviam deliberado a sua vinda ao planeta terreno, esperavam-no com expectativas promissoras. Mas, o nobre expedicionário começou a expor as suas opiniões sem otimismo e sem esperança. Senhores, disse inicialmente, nossas previsões não se realizaram. A terra toda, na atualidade, é um perigoso rastilho de pólvora. Todas as nações estão prontas para a guerra. A luta, ali, é um produto inevitável dos labores ideológicos das criaturas humanas. Procurei um lugar onde fosse possível estabelecer as minhas atividades, sem encontrar elementos para esse fim, em parte alguma. Debalde tentei sobrepor as minhas influências nos gabinetes públicos, nas doutrinas da coletividade, ou no santuário dos corações. Os homens ainda não conseguem entender nossos alvíteres e conselhos. Nenhum deles cuida da necessidade de paz, com sinceridade e desinteresse. Alguns falam em meu nome, para levantarem recompensas e honrarias nos torneios políticos, ou literários. Desgraçadamente, porém, não podem prescindir das necessidades negras da guerra. Verificou-se, na Assembleia Augusta e Respeitável, um movimento penoso de assombro. Ali se encontravam espíritos diretores de povos, de raças, e de todos os ideais que nobilitam a humanidade. E os antigos gênios, inspiradores das raças eslavas e germânicas, solicitaram notícias dos seus subordinados, mas a entidade amiga respondeu com franqueza. Os povos que se acham sob a vossa carinhosa tutela vivem a fase terrível do mais desenfreado armamentismo. A Alemanha já reocupou a Renânia, readquirindo, igualmente, o território do Sarre e preparando-se para reconquistar o seu império colonial. Antevendo as grandes guerras que se aproximam, os alemães estão aproveitando todas suas capacidades inventivas na criação de novos elementos de destruição, nas indústrias bélicas. Seus zeppelins atravessam todos os continentes do mundo, a pretexto de turismo, estudando a situação topográfica dos outros países, arquitetando um novo sonho de imperialismo internacional. Com a teoria do racismo, ela procura levantar o plano nefasto da sua hegemonia no globo, criando toda espécie de aparelhos para o domínio do mundo. A Rússia prepara-se, inventando novos engenhos para a indústria da guerra, arrancando o suor dos seus filhos para fomentar a sua ideologia política na face da terra, incentivando revoltas e sacrificando corações. A Polônia gasta, na atualidade, 1/3 dos orçamentos com as forças armadas e todas as outras pequenas nacionalidades, que floresceram nas margens do Danúbio, não escondem a sua posição na corrida armamentista destes últimos tempos, fortificando-se para a luta do porvir. E vieram os gênios inspiradores das raças latinas, obtendo a mesma resposta. A França e a Itália, prosseguiu o embaixador solícito,
que foram sempre as nações diretoras do pensamento da latinidade, estão entregues a todos os desregramentos das indústrias da guerra. A primeira, dominada pelas obrigações de ordem política, coloca-se em uma posição perigosa em face dos países que eram seus antigos aliados. A segunda,